Entregue ao Congresso pelo próprio presidente da República e pelo ministro da Economia, o Plano Mais Brasil tem o objetivo de reduzir os gastos públicos e revisar a distribuição de recursos entre União, estados e municípios. Nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. Ao mesmo tempo, estamos descentralizando recursos para estados e municípios, de forma a também fortalecer a Federação Brasileira. Na prática, o plano é composto por 3 propostas de emenda à Constituição: a PEC emergencial, a PEC da revisão dos fundos públicos e a PEC do Pacto Federativo. Esta última é a mais abrangente. Ela prevê o repasse total da arrecadação do salário educação para estados e municípios, que poderão definir o uso dos recursos. Não altera os percentuais mínimos do orçamento estabelecidos para a saúde e a educação. Cria o estado de emergência fiscal e permite que impostos com destino determinado por lei sejam remanejados de acordo com a necessidade. Também determina que a receita pública não será vinculada a órgão, fundo ou despesa. Além disso, a União não poderá socorrer financeiramente estados e municípios a partir de 2026. Na medida em que ela transfere royalties, que é da União, essa é a proposta, ela transfere parte dos royalties dela, de tudo que é debaixo da terra, petróleo, gás, minério, para estados e municípios. Então é um gesto do governo federal cumprindo a promessa de campanha, mas ao mesmo tempo esse recurso vai com condicionantes. Não pode gastar com a máquina pública, tem que gastar com o quê? Com novos investimentos. Então é uma injeção de recursos para estados e municípios, mas com garantias de que aquilo não será jogado fora para daqui a 20 anos o estado está do mesmo jeito de pires na mão. Outra proposta é a PEC emergencial. Ela cria mecanismos automáticos de ajuste em casos de emergência fiscal, quando as despesas excederem 95% da receita. Entre os principais pontos estão a proibição de reajustes salariais, promoções e concursos no serviço público, a permissão de que a jornada do servidor seja reduzida em 25%, com a proporcional redução de vencimentos, e a suspensão de criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. O Estado brasileiro foi crescendo, se agigantou e está engolindo a sociedade brasileira. Não é possível você ter um orçamento que quase 96% está engessado. E a maior parte do engessamento é pagando dívida para manter um Estado gigante e inoperante, e os inativos e os ativos. Quer dizer, o que é que sobra para investir no país? Afinal de contas, somos 211 milhões de brasileiros. Uma fração muito pequena desses brasileiros tem a estabilidade do servidor público. Então, o orçamento tem que servir ao país e não a um grupo em especial. A terceira PEC é a que mexe com os fundos públicos, reservas de receita orçamentária destinadas a um fim específico, mas muitas vezes não utilizadas. A PEC acaba com aqueles que não estão previstos na Constituição. Hoje são 248 fundos na esfera da União criados por lei ordinária. Eles acumulam um montante de cerca de 220 bilhões de reais. A ideia é usar esses recursos para abater despesas, como a dívida pública. O Fundo de Marinha Mercante, com quase 9 bilhões de reais. O ministro Tarcísio, da Infraestrutura, precisa de 100 milhões de reais para duplicar uma estrada, para atender uma necessidade urgente de um problema dentro do seu ministério. E não pode contar com esses recursos, os recursos estão aí parados há longos e longos anos. Mas a proposta dá liberdade aos entes federativos para recriar os fundos extintos, caso sejam considerados importantes. O prazo estipulado para isso é o fim do ano seguinte ao da promulgação da emenda constitucional, e será necessária a aprovação de lei complementar.